Então, em 1893, eles se reúnem na Conferência de Berlim e definem entre eles. Falam, ó, essa parte do mundo fica com os liberais, essa parte do mundo fica com os nacionalistas, e os lugares que a gente não chegou, quem chegar primeiro leva. Eu estou falando de uma maneira muito geral, isso levaria muito tempo, porque isso tudo é pano de fundo para a Primeira Guerra Mundial. Já em 1893 já há uma delimitação bem clara do que são as potências, né, os impérios nacionalistas e os impérios liberais. De um lado, França, de outro lado, a Inglaterra, junto com a França, e o grande apoio do Império Russo. E do outro lado, você já vai ter Império Austro-Húngaro, Império Alemão, Império Turco Otomano, ali pertinho, e de fora da Europa, meio que assistindo, não participaram da Conferência de Berlim, mas mandaram pessoas para ficar olhando, vamos dizer assim, né, observadores, o Japão e os Estados Unidos. O Japão nitidamente nacionalista e os Estados Unidos nitidamente liberal. Mas espertamente do lado de fora, não vai entrar nesse negócio não, esse negócio é entre eles, entre europeus. O imperialismo é europeu, né, meu? Claro que estavam de olho esperando o próprio Brasil nessa época, também já ficava de olho nessa situação. Quase todos os países do mundo que tinham algum tipo de autonomia já estavam espertos em relação a isso. Eu digo que a Conferência de Berlim de 1893 foi, na verdade, duas coisas. Esse acordo que adiou a Primeira Guerra Mundial, porque ela aconteceria já naquele momento, porque era um confronto entre os grandes impérios, eles estavam disputando comercialmente o mundo, disputando as fontes de minérios, as matérias-primas, e chegou uma hora que a única maneira de resolver as disputas era na base da porrada. Para evitar isso, fizeram uma conferência e adiaram 21 anos assim, a Primeira Guerra Mundial, 1893 e 1914. Mas, por outro lado, era para olhar um evento que aconteceu alguns anos antes, bom tempo antes, mais de 20 anos antes, que é a Comuna de Paris, em 1871. Que foi a primeira experiência, que durou pouco tempo, foi até uma experiência aventureira de estabelecimento do socialismo. O movimento da Comuna de Paris. E esse movimento significou acender uma luz, uma lanterninha de emergência, né? Peraí, esses caras não são só uns malucos que estão nas universidades ou que estão nas portas de fábrica fazendo greves ou divulgando suas ideias de sonho de uma sociedade mais igualitária e blá 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 blá. Não, esses caras são sérios, eles têm uma política de poder, uma ideologia que quer sim mudar a sociedade. Então, na Conferência de Berlim já significava também que os grandes impérios capitalistas, sejam liberais ou nacionalistas, começaram a olhar para essa ideologia. Tanto é que os movimentos socialistas, a partir daquela conferência, passam a se tornar cada vez mais subversivos, cada vez mais criminosos, eles são criminalizados. Então é muito comum líderes socialistas de diversas origens. Tinha socialista que era nobre russo, tinha socialista que era de família nobre francesa, tinha gente também que era analfabeta, que era camponês, tinha de tudo, tá? Anarquistas italianos que tinham origem operária e origem nobre, mas que adotavam aquela visão de mundo para eles e até renegavam seu passado de origem, vamos dizer assim, de elite e tal. Esses caras começam a ser tratados como criminosos, a partir dali começa a ser um negócio, uma repressão maior a esses movimentos considerados subversivos. A ideia de subversão para os socialistas e anarquistas, naquele momento, se torna importante. Por outro lado, os socialistas eles também começam a se reorganizar. O que em 1848 era um grande movimento, um grande balaio de gatos de todas as cores, a partir de 1870 passa a se tornar um negócio mais organizado. Os anarquistas já se declaram mais claramente o que é o anarquismo. Os socialistas eles se dividem melhor entre aqueles que defendem o comunismo revolucionário e tal, aqueles socialistas chamados mais utópicos, e os caras que vão dizer, não, a gente tem que achar um meio termo, uma social-democracia, que vai surgir ali também naquele momento. Isso tudo vai levar até 1914, onde os acordos da Conferência de Berlim eles caducam, e os caras resolvem... A tensão até 1914 já era grande. Os anos anteriores, todos os países europeus ali estavam se armando e só esperando o momento certo para acontecer. A morte do arquiduque lá, Fernando, sei lá, o nome dele lá em Sarajevo, foi só um Ferdinando, não sei, não importa. O arquiduque, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, a morte dele foi só o risco do fósforo. Tá, aquilo ali foi
o motivo que todo mundo precisava para começar a briga. Sabe quando você tem dois alunos na sala que se detestam e que eles ficam ali só, e aí é só um olhar diferente pro outro que começa? É a mesma coisa. Tava todo mundo sabendo o que ia acontecer, só que todo mundo fingindo que estava tudo bem. Só que na hora que acontece um motivo, peraí, agora é isso que eu precisava para ir para a briga. Ninguém tinha nenhuma dúvida que aquilo não fosse durar muito tempo. Achava-se que os ingleses achavam que a guerra ia durar um ano. A Alemanha talvez um ano e meio. Achavam que aquilo ia ser muito rápido. Ninguém tinha noção do que era aquilo. Todo mundo achava que seria uma guerra como foi na época do Napoleão, a guerra franco-prussiana, sei lá. Alguns tinham uma noção da guerra russo-japonesa, né? Que foi uma guerra também em 1904, acho, se não me engano. Você já vê que já vinham vendo batalhas e guerras localizadas, né? Quando chega a Primeira Guerra Mundial, a coisa explodiu. Primeiro que as táticas utilizadas, apesar de ainda serem muito antigas, do século XVIII ainda, se mesclaram com a tecnologia da época. Metralhadora, tanque de guerra, posteriormente o avião. Segundo que a resistência a essa guerra foi maior, né? Quer dizer, o que antes levava meses, talvez, ou até anos para acontecer, achava-se que a tecnologia ia fazer ela acontecer mais rápido. Problema, ela foi muito mais letal e demorou mais do que eles esperavam. Pior, você volta para casa, o que era uma guerra até aquele momento? O soldado ia pela fronteira, fronte, lutava e voltava para casa depois. Perdeu, ganhou, ganhou. A casa dele estava lá, bonitinho. Se ele perdeu, talvez ele tivesse que pagar impostos, talvez ele tivesse alguma coisa invadida, perdida. Mas se ele ganhou, o máximo que iria acontecer, voltar para casa e para o seu lar de volta, tudo certinho. Primeira Guerra Mundial não foi isso não. O cara voltou do fronte, a casa dele estava bombardeada. O que o soldado francês e inglês falam? Pô, a gente lutou nessa guerra, a gente voltou, ganhamos o quê mesmo? Certo? A gente lutou pelo quê mesmo? Então começa a ter um questionamento desse poder, né, dos governos. O que o governo inglês e francês podia fazer para apaziguar essa situação? Bom, os dois lados estão destruídos, então o lado que perdeu paga a nossa destruição. O Império Austro-Húngaro se fragmentou em diversos países, não tinha para quem cobrar essa conta. O Império Turco também, aliás, essa fragmentação já era uma forma de pagamento de conta, né? O Império Turco Otomano foi dividido entre franceses e ingleses, a região que até hoje tem a maior quantidade de petróleo do mundo. Então eles viam isso como já uma punição. Mas falar isso pro cara que mora em Manchester, ou o cara que mora em Lyon, e fala assim, ó, sua casa foi destruída, mas a destruição da sua casa significou que agora a gente controla 10 mil quilômetros de deserto cheio de petróleo lá, legal? O cara vai entender isso? Que adianta você vencer lá, meu? Eu não quero saber daquilo, eu quero saber da minha casa que foi destruída. Quem é que vai pagar a construção dela? Não tem sentido. Então, o que os governos da Inglaterra e França fazem? Vamos cobrar de quem perdeu a guerra isso. Qual foi o único país que não foi invadido totalmente? E ao não ser invadido também não foi fragmentado? E que foi o grande líder da Primeira Guerra Mundial do lado dos nacionalistas? A Alemanha. Perdeu um pedaço do território, teve uma redivisão e tal, mas só que é o seguinte, nós vamos cobrar de você a reconstrução dos nossos países. Essa é uma dívida de guerra, você vai pagar. Mas a gente vai controlar isso aí. Para não acontecer uma guerra de novo, nós vamos ter o controle, vocês não vão poder ter exército, vocês não vão poder se organizar de qualquer jeito. O que acontece no final da Primeira Guerra Mundial? Entre os ingleses e franceses havia uma crença muito grande, né, e existe uma propaganda muito grande nos ideais liberais, eles voltam com muita força. Existe uma euforia do liberalismo logo na Primeira Guerra Mundial, que era uma maneira de defender, inclusive, as ideias capitalistas. Qual era a grande preocupação dos capitalistas? Questionamentos em relação à sociedade capitalista, que gerou uma guerra mortal. A arte, nessa época, vai criticar isso abertamente. E quem é que vai aproveitar essas críticas? Os socialistas. Ah, mas e os nacionalistas? Pô, os nacionalistas era outro lado da Primeira Guerra Mundial que perdeu a guerra. Então, além de tudo, se deram mal. A Itália, que entrou na guerra a favor do nacionalismo, mudou de lado no meio do caminho e foi parar no lado liberal. Resultado, perderam a guerra do mesmo jeito, porque apesar de estarem do lado vitorioso quando acabou a guerra em dezembro de 1918,
eles na realidade são vistos como traidores, né? Porque eles estavam antes de um lado e em 16 passa para o lado da Inglaterra e da França. O que é? Agora, por que mudou em vocês que antes vocês estavam atirando na gente e agora estão do nosso lado atirando contra os alemães? Não é oportunismo? Então a Inglaterra e a França deixam claramente o seguinte: a Itália não leva nada. Como é que vai ser visto o governo italiano naquele momento entre os italianos? Um governo idiota, um governo fraco. Os caras não foram capazes de assumir uma bandeira nem até o fim e na mudança ainda se deram mal. Que história é essa? O que vai acontecer então nesse momento? A Itália vai ser um país onde os italianos vão, de um lado, assumir uma defesa muito grande dos ideais nacionalistas, mas não dos ideais nacionalistas que até então o governo defendia, um ideal nacionalista muito mais radical. A Itália perdeu a guerra, ou a Itália entrou na guerra como derrotada e saiu como vitoriosa derrotada, porque não foi patriota de verdade. Esses nacionalistas aí, no fundo, eram liberais e que se faziam de nacionalistas. Nacionalista de verdade não é assim não, nacionalista de verdade expulsaria todo mundo aqui que foi responsável pela derrota na guerra. Quem? Enquanto havia italiano aqui defendendo ideias que não fossem italianas de verdade, por exemplo, esse negócio de socialismo, anarquismo não é coisa de italiano. Esses caras aí, eles foram os verdadeiros responsáveis pela derrota que nós sofremos na Primeira Guerra Mundial. Enquanto a sociedade for dividida e não tivesse um monte de gente falando diferente, isso não vai dar certo, isso aqui vai virar um inferno, uma baderna, que era o nome, inclusive, de uma anarquista italiana do século XIX. Eu não lembro o primeiro nome, o sobrenome dela era Baderna. Virou palavra nesse sentido, é nesse momento. Então a Itália acabou a Primeira Guerra Mundial, a Itália vai entrar num processo de praticamente uma guerra civil. De um lado, italianos anticapitalistas, socialistas, anarquistas, revoltados com toda aquela situação, querendo, a Itália tem que ir para um caminho diferente. Qual? Não, o caminho que aconteceu na Rússia. Saiu da guerra antes, mas não mudou de lado, foi embora, abandonou o capitalismo, foi para o socialismo, que também entrou numa guerra civil, porque uma parte da população, e principalmente do exército, dizia o seguinte: mas isso aí é covardia, devíamos ter ficado até o fim com ingleses e franceses. Não, mas isso aqui é uma guerra que não tem sentido. Então na Itália, o que aconteceu com os soldados italianos? Eles voltavam da guerra e falavam assim: isso aqui é um absurdo. Nós fomos traídos, nosso governo é um governo de bananas. Por que eu fui lá lutar a favor de uma coisa e no meio da guerra me disseram para mim lutar a favor da outra? Surge então um movimento na Itália de um nacionalismo muito mais radical. Um ultranacionalismo que vai utilizar como grande símbolo o passado histórico da Península da Itália. O feixe, que é uma machadinha usada pelos soldados do Império Romano. Já era um símbolo desses ultranacionalistas antes da Primeira Guerra Mundial e vai virar o fascismo, o facho, que é esse instrumento. E aí vira um símbolo desses ultranacionalistas que conseguem impor suas vontades e tomam o poder, com apoio do exército, principalmente, dos soldados italianos, e a partir de 1920 e 1921 estabelecem um governo ultranacionalista, oficialmente chamado de fascista, com o líder Benito Mussolini. A partir daí, qual é a primeira ferramenta deles? Restabelecer o poder da Itália como país, como autonomia e independência. Nesse sentido, eles dizem o seguinte, que redesenhar essa política nacionalista, transformá-la de uma maneira muito mais radical, centralizar o controle da população, o controle da sociedade e da economia, quem for contra cai fora. E aí, os italianos que fossem socialistas ou anarquistas vão embora. Ao mesmo tempo, na Rússia, o soldado russo, durante a Primeira Guerra Mundial, voltava da guerra e falava: eu estou lutando pelo quem mesmo? Pela Inglaterra e pela França? Ou pelo imperador? E que imperador é esse que chega aqui e não sabe nem o que é atirar uma bala? Enquanto meu irmão que trabalha lá no campo lá está passando fome, ou o meu primo que trabalha no operário em Moscou, e é um salário miserável. A gente está lutando por eles? Ou pelo banqueiro de Londres? Então, quando o exército se revolta, os movimentos socialistas na Rússia apoiam-se no exército. Os movimentos nacionalistas, ultranacionalistas, vão dizer: a Rússia entrou na guerra do lado dos liberais e deveria ter entrado do lado da Alemanha. Então, quando a Rússia sai da guerra, em 1917, quando ocorre a Revolução Socialista,
Os nacionalistas tentam tomar o poder também, porque eles vão dizer o seguinte, falam, não tem que abandonar o capitalismo. E durante mais ou menos 4 a 5 anos, até 1921, 22, a Rússia vai entrar numa guerra civil que vai impor capitalistas, nacionalistas do Exército Branco, defensor ainda do imperador, mas não do liberalismo,